DCE School, ó, a cara dele. Ele é mal educado. No momento que ele tentou tocar nela, acabou. Acabou sim, ele pegou na minha mão, ele me machucou. Você machucou minha mão. Você tá fudido. Você tá fudido. Gente, é assim, ó, que a DCE trata os seus alunos. Se você tem problema aqui na DCE, eles te agridem, sabia? Você não pode vir aqui reclamar do seu problema, não. Porque o diretor, além de te tratar mal, ele pega e tenta te agredir, mesmo se você for mulher. É, bebê. 3K followers on Instagram, all from here. I'm gonna tell everybody to not come here to school. Escola arrombada do caralho! É, meus amigos, aparentemente é isso mesmo que vocês estão vendo. Uma estudante brasileira na Irlanda acusou o diretor da escola de inglês dela de agressão nas redes sociais. E aí, o que a escola fez? Diante dessas acusações, liberou as câmeras de segurança, que foi o que vocês acabaram de assistir, mostrando toda uma reviravolta. E cara, eu fico pensando o que levou essas pessoas a chegarem a esse ponto, né? Isso me consumiu hoje de manhã e eu acabei indo assistir o Boulder Podcast, que é um podcast que também compartilha histórias de brasileiros fora do Brasil, mais especificamente na Irlanda, né? Então ele faz entrevistas ao vivo e no caso dessa treta em específico, ele entrevistou os dois lados. Ele entrevistou a Giovanna, que é essa aqui da capa do vídeo, e o Ahmed, que é o diretor da escola que tá dentro desse círculo. Não entrevistou o Murilo, que na real é o pivô de toda essa treta, que é o marido da Giovanna. Eu aconselho muito que vocês assistam o podcast inteiro, porque pelo que eu tenho visto dos cortes na internet, as pessoas estão crucificando a Giovanna. Ai, Carol, você vai defender então o que a Giovanna fez? Não, mas eu acho que eu tenho opiniões sobre essa situação como um todo. Eu que já estudei tanto na Austrália quanto aqui no Canadá em escolas muito iguais à escola que a Giovanna estudou. A escola, no caso que a gente tá falando, é a DCE, né? A DCE. Uma escola em Dublin, na Irlanda, que pelo que eu entendi, assim, no caso deles, é uma escola só de inglês. A escola que eu estudei aqui no Canadá é uma escola que, além de inglês, ela dá cursos um pouco mais avançados, né? Então você acaba migrando para um marketing digital, migrando para um customer service, hospitality, business. A escola chegou a fazer uma nota de esclarecimento aqui, ó. Dia 6 de julho de 2026, começaram a circular nas redes sociais vídeos e relatos sobre um incidente ocorrido dentro da DCE English School. O incidente teve início durante uma reunião realizada para discutir a aplicação da política de advertências da escola, que também está em conformidade com as regulamentações e exigências da imigração irlandesa. O estudante em questão havia recebido 3 advertências formais durante o seu período na instituição, de acordo com a nossa política disciplinar. Após a terceira advertência, ele foi expulso pela terceira vez. Em 2 ocasiões distintas após essa decisão, ele foi informado de que sua matrícula havia sido cancelada. Mesmo assim, como medida excepcional, foi-lhe concedido um prazo para recorrer da decisão, desde que apresentasse a documentação necessária. Contudo, ele não apresentou qualquer documentação dentro do prazo estipulado e, portanto, o recurso não pôde ser aceito. Durante essa reunião, a esposa do estudante passou a intervir na conversa e a situação acabou se transformando em um episódio de grande tensão. Nesse momento, houve gritos, tumulto e uma confrontação física dentro da escola após um membro da equipe da DCE tentar interromper uma gravação não autorizada realizada dentro da instituição. Para garantir a segurança de todos, a Garda, deve ser a polícia, né? Foi imediatamente acionada e compareceu ao local. Ao final da ocorrência, a esposa do estudante foi detida pelas autoridades. Então, a brasileira que aparece nas filmagens, né, a Giovanna, foi presa no final das contas. Resumindo para quem não entendeu, o Murilo, que é estudante junto com a Giovanna da mesma escola, recebeu advertências. Por quê? Porque a frequência dele, a presença dele nas aulas, que é o que a gente chama de attendance, ficou abaixo dos 85% que são os exigidos pela imigração. Uma coisa que eu acho que fica confusa um pouco para quem nunca estudou fora é que, para você ter um visto de estudante num lugar, você precisa estar matriculado numa escola. Então, uma vez que você mostra que você está matriculado nessa escola, que você pagou a tuition, né, o seu visto é aprovado. No caso do visto de estudante, ele é aprovado atrelado à escola que você vai estudar. Então, meio que a escola que você vai estudar fica quase que
como uma responsável por você, então ela precisa passar para a imigração semanalmente, mensalmente, trimestralmente, não sei a frequência, mas ela precisa passar para a imigração a sua frequência, ela precisa comprovar de que você de fato entrou no país e você está frequentando as aulas. Porque, gente, muita gente pode entrar no país, sumir, imigrar ilegalmente, evaporar, ir para outra cidade. Muita gente pode cometer crime, muita gente pode, por exemplo, ao invés de estudar, arrumar um emprego e só trabalhar. Então, não. Quando você tem um visto de estudante, você tem que ter uma frequência mínima, uma presença mínima na sala de aula para comprovar de que você de fato foi estudar, né? Que foi o que você disse para a imigração do país que você ia fazer. E a escola é a responsável por reportar essas presenças. E também existem as regras da escola, que é como que ela vai determinar que um aluno que de repente chega sempre atrasado, 15 minutos, meia hora, 2 horas, ele tá de fato frequentando a aula do jeito que tem que ser frequentada, né? Então a minha escola tinha regras internas do tipo, ó, 15 minutos, a gente nem conta como atraso, tá tranquilo, às vezes atrasou o trem, atrasou o ônibus. Meia hora, a gente vai fazer uma marquinha de atraso. Se você atrasar meia hora durante 5 dias, aí a gente vai contar como falta. E aí tem também quando eles colocam falta, mesmo quando você aparece. Então, se você chegar 1 hora atrasado na aula, na minha escola eles já contavam como falta. Não importa que você apareceu aí para as próximas 2 aulas seguintes. Isso são políticas internas. Então, acontecia muito de vários alunos que às vezes trabalhavam em um lugar longe, não conseguirem chegar, ou terem aí esses 5 atrasos que conta como falta e vai baixando a attendance, a frequência, e vai baixando essa tal dessa porcentagem que eles têm que comprovar para a imigração. E aí, quando baixa para menos de 85%, eles têm que avisar a imigração e a imigração pode simplesmente cancelar o seu visto. Eu já vi isso acontecer muito na Austrália. Então, cara, se você é um adulto funcional que largou tudo no Brasil para pagar uma escola, né, um estudo que não é barato, você não vai querer perder o seu visto por conta de falta. Certo? Até porque tem muita gente que dedica uma vida inteira, que vende tudo o que tinha no Brasil para tentar uma vida fora. No caso da Giovanna e do Murilo, esse casal, eles estão há mais de 2 anos na Irlanda. Então, eu acredito que eles estão há mais de 2 anos, ó. E quem já estudou fora sabe que esses primeiros 2 anos são os 2 anos mais difíceis, porque são os anos que você tá tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. São raras as pessoas que só vão estudar. Isso você faz quando você faz intercâmbio de high school, que é os seus pais que pagam, que normalmente é a gente que tem mais grana, que aí os seus pais pagam lá o high school, você não trabalha, fica lá. E não tem desculpa pra faltar, né? Agora, quando a pessoa tá trabalhando, às vezes acontece, gente, eu já vi acontecer muito. E por que eu tô insistindo nisso antes de desenvolver o vídeo? Porque, cara, eu tô vendo a galera falando, mas era um aluno problemático mesmo, porque já tinha tomado 3 advertências. Eu não tô falando que não seja, eu acho que você tem que ter a responsabilidade de manter a sua frequência para manter o seu visto e não ter o seu sonho destruído. Ok. Porém, gente, eu duvido, em 90% dos casos, a pessoa não faz porque é um menino problema. Sabe? A gente tá falando de adultos aqui. Eu não sei se é o caso do Murilo, tá? Eu tô falando dos exemplos que eu conheço. Não sei se as outras faltas e as outras advertências tenham sido por, de repente, ele ter tido que trabalhar. Porque é caro viver fora, gente. Normalmente o imigrante tem 2, 3 empregos. Só que tem que tomar um cuidado muito delicado nessa coisa do trabalhar. Que normalmente quando você é estudante, você tem limite de horas. Você não pode trabalhar mais do que meio período. E nisso a escola tem que ficar ligada também. Porque lembra? O visto da pessoa está atrelado ao nome da escola. Vamos ver um trechinho das entrevistas aqui. Why did you try to take her phone? Because it's not allowed to take images, because I have my staff, they have privacy. I don't want to put them on someone's camera without their consent, even for my students as well. There is no other reason, because I already have a CCTV, everything is recording, because I'm not trying to hide anything in that situation. She was just bringing the phone on my face, and before that I asked her, you cannot take the images, you're not allowed to do that. But she was keep repeating doing that. I have to put the phone down. I did not even touch her. I did not want to harm her. I did not want to do anything to her. I just was protecting my staff and myself. She claimed that injury she got because of I put the phone down. She did not got the injury because of the phone. She punched on my face. That's why I was bleeding. They both was attacking me while I was on the phone. I just tried to stop the phone. Yeah. And you can see clearly in the video, I was put the phone down.
Então, gente, basicamente existe, né? Eu não sei dizer se é uma lei, mas é uma regra muito nítida que eu acho que no Brasil, a gente, como brasileiro, a gente é muito acostumado, né? A só sacar o celular e filmar as pessoas. A gente vai entender o lado da Giovanna ainda, tá? Eu tô mostrando esse trecho aqui, onde ele fala sobre o porquê que ele pegou o celular da mão dela, porque foi essa ação que fez com que a Giovanna surtasse de vez. Ah, Carol, você tá querendo dizer que tá tudo bem ela filmar a cara dele? Não. Eu estou querendo dizer que não é tudo bem. E nós, brasileiros, a gente tem essa mania. Ah, é porque eu estou sendo mal atendida aqui no restaurante e essa pessoa aqui que me atendeu mal. A gente tem mania de fazer esses exposeds que são constrangedores para outra pessoa. Em países como a Irlanda e aqui no Canadá também, você não pode simplesmente sacar o celular e filmar a cara dos funcionários, ainda mais se essa pessoa tá no ambiente de trabalho dela. As pessoas podem entender aquilo como um assédio, né? Um constrangimento, uma intimidação. Tipo, eu já vi muitos comentários no TikTok de canadenses em pessoas latinas, né, como eu, por exemplo, que chegam aqui já querendo filmar tudo e todos, e a pessoa, tipo, isso, filma assim a cara das pessoas, tipo, sendo irônico. Do tipo, cara, não é de bom tom você sair filmando as pessoas sem autorização delas. Ele só tentou baixar o celular, ela que foi agressiva. Eu concordo, eu acho que a reação da Giovanna é inaceitável, tipo, meu, é indefensável, não tem como defender. Tanto a agressão física, né, que tem nem discussão, quanto isso de pegar o celular e filmar aqui, ó, esse aqui é o professor da escola que fez isso comigo. Gente, isso não tem necessidade nenhuma. Eu vou explicar pra vocês o que fez ela chegar até esse surto, porque as pessoas estão achando que ela surtou do nada. Que ela foi só tomar as dores do marido e foi lá reclamar das advertências, porque a história é essa, né, tipo, por que que deu essa treta? Até aqui a gente entendeu que o marido dela tinha tomado 3 advertências, já nessas advertências de falta, tinha sido avisado que, ó, você tá por um tris. Segundo a Giovanna e ele, eles foram atrás de um atestado com um médico, porque o Murilo estava doente, por isso ele não pôde estar na aula. E tinha um período aí de apresentação do atestado que coincidiu com o período onde eles atualizam as faltas. Então, por exemplo, você falta de segunda até sexta. Se até sexta-feira você não apresentou lá o motivo do porquê que você faltou, é um sistema, né? O sistema automaticamente já computa aquela falta. No caso dele, provavelmente, ele já recebeu um e-mail automático, tipo, ó, terceira advertência, terceira expulsão, sua matrícula está cancelada. Quando eles receberam esse e-mail, segundo a Giovanna e o Murilo, eles já tinham providenciado o atestado. Então aconteceu um problema de comunicação, supostamente, né? Aconteceu esse problema de comunicação, porque eu não tenho como saber se realmente aconteceu, né? É a versão dos brasileiros. Eles falaram que eles mandaram e-mail, que eles ligaram, que eles apareciam na escola para tentar conversar e explicar que tinha acontecido um mal-entendido, que eles tinham sim o atestado, porque provavelmente isso aconteceu outras vezes, né, gente? Ai, cara, você tá querendo defender? Não, eu tô querendo explicar que aparentemente eles sabiam que eles estavam a ponto de serem expulsos e eles providenciaram o atestado. Só que houve um problema ali de sistema, de mensagem automática, de computar o atestado e eles começaram a ir pessoalmente tentar resolver ali com o diretor, mas o diretor provavelmente estava em outras reuniões, tinha outras coisas para fazer, às vezes nem estava na escola. Você tem que agendar uma reunião com essa pessoa. Uma vez que sua matrícula é cancelada, se você não resolve o problema, o seu visto vai ser cancelado e o seu sonho de morar fora, junto com todo o dinheiro que você investiu, vai por água abaixo. Eu estaria aos nervos também. Se eu agiria da forma que a Giovanna agiu, eu acredito que não, né? Mas a gente não sabe. A expulsão foi antes de tudo acontecer. Até então, naquele momento, não tinha justificativa. Seria uma outra coisa se eles tivessem me expulsado realmente depois. Aqui a gente esperando na porta e falando com o menino da recepção. Não tá aqui hoje, não volta aqui hoje, mas fui embora e ele voltou. Tá vendo que até então a gente tá falando sussurrando pra não atrapalhar? Ele tava em um meeting. Se a intenção fosse a gente fazer barraca, a primeira coisa que a gente tinha feito era arrombar a porta dele, então foda-se o seu meeting e vou falar o que eu quiser. A gente falou o quê? A gente aguarda o meeting dele, não tem problema. Aí esse é o momento que ele sai da sala. I send all the certificates within the stipulated time. Tá vendo com ele fala baixo. We're waiting 3 fucking weeks to talk to you. Never here. Don't scream to her. Don't. Entende? Quando ele fala com o Murilo, ele tá falando sussurrando. Quando eu falo, we're waiting 3 fucking weeks to talking to you, ele começa a gritar comigo. Amiga, mas você não fala I'm waiting 3 fucking weeks. Isso é extremamente desrespeitoso, sabe? Eu acho que a Giovanna, ela pena muito no linguajar em inglês dela, né? Se você tá indo conversar, tentar resolver um problema com a pessoa, independente se tá demorando pra você conseguir marcar um horário, independente se deu um
um problema de comunicação dos e-mails, você já chegar falando, this is bullshit, tipo, isso é uma merda, eu tô esperando 3 caralho de semana. Tipo, você não chega falando assim, sabe? Isso é agressivo também. Não está sendo uma linguagem não violenta ali, né? Não tá sendo uma conversa de boa, eu acho. Eu entendo que ela esteja irritada. Eu entendo. Talvez eu estaria irritada também. Mas eu acho que nessas circunstâncias, assim, o jeito que ela fala não ajuda. Aqui, ó, o Gabriel.music. A mina já chega no diretor. We are waiting 3 fucking weeks. E ainda se pergunta por que ele parou de falar baixo com ela. Tipo, é isso. É agressivo, entendeu? Agora, se justificar outra pessoa começar a gritar com você... Não sei se ele tava gritando. Eu acho que, tipo, ele elevou a voz do tipo, cara, você tá sendo desrespeitosa comigo? O que é isso? Acho que ele ficou surpreso. Entende? Com a falta de noção. E aí, nesse momento que a gente fala, não grita comigo, não vai gritar comigo por quê? Aí ele me manda ir pra sala e eu falo, não vou pra... Antes dele falar, ó, se vocês ouvirem de novo, deixa eu voltar aqui. Ele fala, você será expulsa. E aí, nesse momento que a gente fala, não grita comigo, não vai gritar comigo por quê? Você será expulsa. Volte pra sala de aula. Basicamente, ele tava numa reunião, né, o diretor. Aí, a galera que eles estão falando que eles estão sussurrando, eu não achei que eles estão sussurrando, não. Provavelmente o diretor ouviu eles falando alto lá fora, abriu a porta e falou, gente, tipo, isso aqui é uma escola? Silêncio. Eu já mandei um e-mail pra vocês. Tipo, não tô entendendo, vocês têm que marcar uma reunião comigo. Nesse momento, eu não acho que o diretor tá errado. Acho que expulsar uma pessoa porque ela falou 3 fucking weeks, aí eu acho que ele pesou a mão, entendeu? Porque essa é a alegação da Giovanna. Por isso que aconteceu toda a confusão. É por isso que ela se exaltou, é por isso que ela chutou o lixo, derrubou o bebedor, tentou agredir ele. Isso é justificativa? De novo, não estou defendendo. Tanto que ela foi presa e ela vai arcar com os erros dela. Mas ela foi expulsa antes. Ela não foi expulsa da escola porque ela agrediu o diretor. Ela foi expulsa da escola porque ela tentou ajudar o marido a resolver um problema e ela usou um linguajar chulo e agressivo, sim. Só que será que talvez ele não deveria ter dado uma advertência pra ela? 2 advertências, 3 advertências, um warning, um written, um final warning pra ela que fosse. Agora, ele expulsar ela, tipo, você será expulsa também, porque ela tá tentando ter uma reunião com ele. Vocês entendem o peso aí? Eu acho que tem muita gente que se deixou levar demais pela skin da Giovanna e isso me irrita muito. Tipo, os comentários que eu tô vendo, ó. Ela acha que a Irlanda é a USP. A skin nunca engana. Sempre homem comentando essas coisas, né? Acho que isso que me irrita mais, ó. Petista indo fazer petice na Irlanda. A skin já responde tudo. Essa apertou 13 e correu pra Irlanda. Só que é isso, tipo, linguajar péssimo dela, mas eu não acho que isso é motivo pra você expulsar a aluna. Quem tá tendo problema é o Murilo. Vocês conseguem entender isso, gente? Tipo, não é possível. Na moral, não é possível que o Mercúrio tá retrógrado nesse ponto que a gente não tá conseguindo conversar pra entender que o Murilo tem um problema. Ele que faltou demais, ele que tá sendo expulso pela 3ª vez. A Giovanna foi tentar ajudar. Ajudou? Não, porque não é assim que se fala com o diretor. Mas aí o diretor pegar o problema do Murilo, ver que ele tá sendo expulso e já expulsar ela também, eu achei que a atitude do diretor foi errada sim. Eu achei. Agora, ela deveria ter agredido o diretor? Óbvio que não, né, gente? Aí ela perdeu totalmente a razão. Eu acho que se a Giovanna tivesse mantido a calma, mantido a postura, gravado o que ela gravou ele falando que ela vai ser expulsa, se foi com boas intenções ou não gravar, se é de bom tom ou não, se é permitido ou não, eu nem sei se a polícia vê isso como algo de bom tom, você gravando uma pessoa sem a pessoa saber. É o que eu digo, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso jeitinho de querer gravar as coisas, porque não é assim que funciona em outros países. Agora, eu não acho que é justificativa pra expulsar ela. É óbvio que foi depois que ela surtou e agrediu tudo e destruiu o patrimônio e agrediu o diretor e, mano, aí não tem mais como defender. Ó, ela fala sobre isso nesse trecho aqui. Justamente, ele foi grosso comigo, gritou comigo, ele falou alto comigo. Mas você não foi expulsa justamente por causa da agressão? Não. Eu tenho gravado ele me expulsando antes de tudo acontecer. Quando ele sai da sala, e aí ele vem falar com o Murilo primeiro, ele fala super baixo com o Murilo. Eu tenho um vídeo aqui, tá gravado. Ele fala super baixo com o Murilo. Ah, this is a school, não sei o que. O Murilo, eu sei que é uma escola e a gente só quer resolver e tudo mais. O que tá acontecendo? Eu ainda calada. E aí, se eu não me engano, ele fala que tem que esperar de novo pra poder falar com ele. Que é sempre assim, espere e eles nunca resolvem. E nesse momento eu viro e falo, a gente tá esperando já 3 semanas. E aí, nesse momento, ele começa a gritar comigo. E aí eu falo, não, você não vai gritar comigo. Por que você tá gritando comigo? E ele fica, volta pra essa sala, gritando. E eu, não vou pra lugar nenhum, eu tô te fazendo uma pergunta, por que você tá gritando comigo? E aí, nesse momento, ele aponta e expulsa ela. Tá gravado. Tem o áudio dele.
me expulsando. A minha expulsão foi antes de tudo acontecer. Até então, naquele momento, não tinha justificativa. Seria uma outra coisa se eles tivessem me expulsado realmente depois. Porque eles só me mandaram um e-mail de expulsão realmente depois da situação. Né? Porque na hora não tinha como ele fazer. Mas que ele já tinha falado que eu estava expulsa, ele falou umas 2, 3 vezes no vídeo. Não, mas isso já foi depois que eu já estava ligando pra Garda já. Não, isso foi antes. Isso foi antes de tudo. Quando ele fala isso, aí é nesse momento que eu viro pra ele e falo, pode ligar pra Garda. Então liga pra Garda que a gente vai resolver isso na justiça. Nesse momento também... O que é a Garda? Aí foi quando o professor ligou para a polícia, né? E aí a polícia viu as gravações e levou ela presa. Aí aqui ele mostra mais ou menos como foram os danos na escola. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? And then when she finished from here, she went in that class and this class inside. And this is the place actually happened. Was here? Yeah, it was here. Okay. She threw this off, she broken all the cold water cooler. You can see still the water there when she threw over there. Okay. And they attacked me here. She run inside here before she attacking in this classroom. And she went outside, you can see as in the video. It's in the middle of the school. It's Yes, in the middle yeah, here. middle of the school. That's why I was so scared about my students' safety and the staff as well. She was just everywhere. And she kicked this bin off. Just on the middle, she was running everywhere. And she was so much aggressive. Essa aqui, gente, é a outra moça que aparece nas gravações. Ela é brasileira, ela é a gerente da escola e ela dá a opinião dela aqui, ó. Haviam decidido, através de um curto vídeo na internet, quem era o vilão e quem era o culpado da situação que aconteceu aqui na DCE English School. Ele é mal educado. A intenção desse vídeo, gente, não é divulgar, não é trazer à tona novamente essa história que, na minha opinião, já deveria começar a ser esquecida, porque bola pra frente a vida continua. Mas para trazer aqui situações que acontecem aqui geralmente na escola, não só na nossa escola, mas em outras escolas, que é bem chato, porque muitas das vezes a gente percebe que o aluno ele não entendeu que quando você opta em sair do seu país para começar um intercâmbio em outro país, você tem que se adequar, sim, às regras locais. E falando aqui de forma bem resumida, toda essa situação ela começou diante da não aceitação por parte de um dos envolvidos de que ele já havia sido expulso, que ele não voltaria mais para a escola. Mas por que isso acontece, gente? Para você que vai vir para a Irlanda, e para você que já é um estudante, é muito importante você saber que você tem que ter 85% de attendance toda semana ou sobre o curso. Por que eu falei ou sobre o curso? Porque 85% é a regra geral do GNAB, mas a escola, ela tem direito de fazer as próprias políticas internas. E a política da DCE é que todo aluno ele tem 85% de attendance toda semana. Essa regra de 85% é uma regra do GNAB. Mas mesmo assim, quando o aluno ele compra o curso, a gente realiza o induction. O induction é a explicação de como é que funciona a escola. A gente explica como que funciona o attendance, como ele faz para solicitar férias. A gente mostra os e-mails que estão disponíveis para os alunos para ele ter essa comunicação com a escola. Essa Induction Week na minha escola foi uma semana, né? Ela é muito importante exatamente por isso que ela tá falando. Porque você aprende as regras do país, né? Não só da escola, mas do país. Então, por exemplo, eu não sabia que chegando aqui no Canadá, estudando aqui, então investindo meu dinheiro aqui, trabalhando ou não aqui, eu teria que fazer meu imposto de renda no final do ano. Tipo, que era obrigatório fazer isso. Então, eles explicam essas leizinhas, né? Então, tipo, como que você faz para tirar o seu Social Insurance Number, que você tem que ter, tipo, um número, né? Tipo, um CPF. Como que você tira a sua carteirinha para você poder circular por aqui. Como que funciona a MSP, que é, no caso do Canadá, o SUS, né? A carteirinha do SUS daqui. Então, tipo assim, é muito importante, porque é isso. Você tá caindo de paraquedas num país novo, você tem que saber das leis. É complicado. Só que nessa situação, quem quis resolver toda a situação foi a namorada desse aluno na qual a gente estava tendo problema. E quando começou essa conversa, a gente solicitou para essa aluna para que ela ficasse do lado de fora da nossa sala, porque a gente tinha que conversar com o aluno envolvido. Porém, ela não entendeu. E nisso começou toda aquela situação que vocês já viram no vídeo. Então, quando eu tava ali no meio, eu tava tentando a todo tempo falar com os dois. Gente, para com isso, vocês vão se prejudicar. Por mais que ela tenha ali, né, a verdade dela, né, de acordo com ela, eu também me coloquei no lugar dela o tempo todo.
Mas eu queria defendê-los. Ou seja, eu sei quanto que é difícil estar aqui, eu sei quanto que é caro um curso. Então, a todo tempo eu tava falando, não faça isso. Tente fazer com que ela pare, porque ela pode perder o visto dela. Você pode estudar em outra escola. Só que não adiantou, né? Então, assim, o meu conselho pra você é que deseja vir, né, pra Dublin ou pra qualquer outro país, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua mente. Você tem que chegar aqui aberto a abraçar as regras que funcionam no país que você escolher estudar. E entender que esse jeitinho, essas formas de tentar lidar com o que já está estabelecido pode prejudicar você. Por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui na escola, a aula, gente, ela começa às 9 horas. E a gente dá um prazo para o aluno chegar até 9h15. E eles chegam 9h18, aí eles falam assim, mas eu tô só 3 minutos atrasado. Eu falo assim, não, você não tá 3 minutos atrasado, você está 18 minutos atrasado. Mano, isso é muito coisa de brasileiro, cara. Isso que ela tá falando é verdade. Eu sei que muita gente que vai assistir isso vai falar, nossa, mas que regra ridícula. Porque no nosso país é ok a gente se atrasar. Em outros países não é de bom tom, não é ok, entende? Tipo, pra mim ainda é difícil entender isso. Além de acontecer, de repente, da gente se atrasar por conta de transporte público, por conta de trabalho, às vezes a gente se atrasa porque é da nossa cultura. Repara, cara, a gente até brinca que existe o Brazilian Time, né? Que a gente nunca tá presente. Principalmente quando você faz amizade com europeus, se você marca meio-dia no restaurante, meio-dia eles já vão estar assim, tipo, caralho, mano, cadê eles que estão atrasados? E aí o brasileiro vai atrasar meia hora e é de muito mau tom, tá? Enfim, gente, ó, aqui tem um comentário. Vocês não atenderam eles em 3 semanas e no vídeo claramente você reconhece que o diretor não tem o direito de tomar o celular dela. Eu não sei com relação a isso, tá, gente? Se realmente o diretor poderia ter feito aquilo, porque foi aquilo que ocasionou a briga. Eu não sei por lei se aquilo poderia ter sido feito ou não. Eu não sei se por ele tá tendo a imagem dele gravada, ele poderia arrancar o celular da mão dela. Eu acho que isso é um ato agressivo e cabe à justiça decidir. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse comentário aqui, ó. Mas deveria postar aqui os vários comentários de assédio, agressão e ameaças por parte da escola. Talvez essa daí foi a única que não aguentou quieta. Basta dar um Google e olhar as avaliações para ver que o caso dela não foi isolado. Ela só não aguentou quieta. Se as leis funcionassem pela quantidade de denúncias, essa escola nem de portas abertas estaria. Será? Eu acho que, tipo assim, pela atitude dela, quando eu vi esse vídeo, a primeira coisa que eu pensei foi esse pensamento do tipo, caralho, mais uma brasileira fazendo merda pra piorar a nossa reputação fora do país. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Aí depois que eu comecei a ver alguns comentários, né, fora os 1 milhão de enxurrada de preconceito que eu vi por aí, eu fui procurar, né? E essa escola, na avaliação do Google, tá com 3.3. Então tem bastante avaliação boa, mas tem muita avaliação ruim também, tá? Aí eu traduzi aqui. Ó, escola terrível, 1 estrela é demais para essas pessoas. A administração é horrível, cheia de regras idiotas e adora expulsar estudantes por qualquer motivo. Sinceramente, eu não entendo o que eles ganham com isso. Só dificultar a vida dos alunos? Por quê? É terrível, horrível. Espero que um dia a pessoa responsável pague pelos danos que causam aos estudantes. PS, eu não fui expulso, ainda. Pior escola de inglês de Dublin. O preço mais baixo reflete o péssimo serviço prestado, especialmente pelos gerentes e diretores. Eles escondem informações e mentem para fechar negócios. Depois que você paga pelo curso, eles mudam tudo o que foi combinado e usam um tom ameaçador para impedir que você reclame e não caia nessa. É melhor investir em uma escola melhor. Os preços do curso são realmente muito baixos, mas a verdade é que a qualidade da escola é extremamente baixa, assim como os professores, recepção, gestão e outros. Parecia uma prisão. Tenho amigos que, por terem 83% de frequência, não receberam a carta de formatura. Então, por favor, considere suas opções. Não acredite só em mim, dê uma olhada antes de comprar um curso. Mas é que aqui também, gente, é regra, né? Tipo assim, é regra da imigração. A gente vê pelos nomes que a maioria das pessoas ou são brasileiros ou são latinos, e eu acho que a nossa cultura contrasta muito com essa cultura rígida do tipo, cara, é isso, você tem que ter 85% de attendance mínima, se você não tem, você não vai se formar. Eu acho que é difícil um pouco pra gente aceitar essas coisas, porque a gente sempre tá acostumada a dar aquele jeitinho, aquela conversinha, aquele chavequinho, e as coisas colam no nosso país. E, infelizmente lá não é assim. Agora, se a escola é ruim, talvez, tá? Talvez, porque eu já vi muitas escolas assim de inglês que são muito escola de fachada, tipo, a escola pra pessoa conseguir ficar lá. Não quer dizer que não é uma escola cara, porque mesmo que seja a escola mais barata da região, ainda assim é muito caro pros nossos padrões sul-americanos de vida, né? Ó, Mariane dos Santos. Pior escola que já frequentei na vida, os professores não têm habilidade de ensino.
Eles apenas leem o livro e fazem os alunos brincarem de Kahoot. Professores que cobriam as aulas eram uma senhora que não gostava de imigrantes ou um cavalheiro que dormia na aula. Sem contar que se você for um aluno de C1, já pode se tornar professor. Pior escola de todas, não terei espaço suficiente para realmente expressar a minha experiência aqui. A escola adora tratar os alunos como se você fosse uma criança. Eles controlam a frequência, você precisa ter 85% por semana. Então, tem muita gente falando isso em escola. Eu acho que vocês estão precisando esclarecer isso aí para os alunos ou alguém investigar essa escola para ver se eles estão fazendo certo mesmo. Com certeza vão fazer isso para conseguir mais alunos e ganhar dinheiro, porque eles só se importam com dinheiro. Também aconteceu comigo que eu não consegui assinar a lista porque estava no banheiro e não me deixaram assinar. Cara, isso já aconteceu comigo também, tá? Às vezes o professor, ele não faz chamada. Às vezes ele passa uma lista e a lista se perde. A lista de presença. Fora que tem gente que assina por outras pessoas. Muita coisa pode acontecer, entendeu? Dependendo do método do professor de fazer chamada. Às vezes o professor fez chamada e você tá no banheiro. E aí? Ai, gente, ó, muita coisa ruim, mas assim, tem umas classificações boas aqui também, né? Não vamos escondê-las. E é isso, aí teve a nota de esclarecimento. Minha opinião final, eu não aprovo o que a Giovanna fez, eu acho que ela perdeu toda a razão a partir do momento que ela partiu pra violência. Eu entendo que ela deve ter ficado transtornada quando o cara simplesmente falou, você está expulsa, né? Tipo, ela foi tentar resolver o problema do jeito dela, com um palavreado errado, que eu não acho legal você falar fucking bullshit pra pessoa. Mas eu entendo a frustração de você estar tentando resolver um negócio, de você saber que tá por um triz o seu marido ser deportado, né? E você não conseguir resolver de uma maneira amigável com a escola, né? Parecer que as pessoas estão de má vontade. Então, eu entendo esse nosso jeito brasileiro de ficar indignado e de querer tratar as coisas na hora, né? E que quando essas coisas não acontecem, você vai ficando frustrado, vai se exaltando. Também tem essa coisa da gente querer filmar as pessoas que não é legal. Então, acho que foi uma sequência de atos errados que levou ao fatídico ato da violência, que, enfim, gente, ela foi presa. Ela fala no finalzinho do podcast aqui. E depois, como é que foi, depois que a Garda chegou? No momento que a Garda chega, eu já tinha dado uma acalmada assim, né? A gente não tava mais naquela discussão. A Garda chega, separa a gente, escuta ele, eles veem as imagens da câmera de segurança, e aí com certeza as imagens que ele mostrou foram as mesmas que ele postou, que não dá pra ver muito. Eles não quiseram ver os meus vídeos, o que eu até entendo, porque assim, foi ele que chamou, então o procedimento deles ia ser dessa forma mesmo, né? Depois disso, a gente conversou, e aí eu fui levada presa, fui algemada. Me colocaram dentro do carro e me levaram para a delegacia para prestar esclarecimento. E você vai ter ainda que ir para a corte? Sim, eu vou ter que ir para a corte, tem a data já da corte, que é da acusação dele. E aí a gente vai ter outro processo, né? Tem 2 processos dele contra mim, um por vandalismo e um por agressão, que vai ser respondido na corte no mesmo dia. E aí eu vou tô abrindo contra ele outros processos, que é o de agressão. E eu também tô vendo com o meu advogado como que a gente faz em questão da expulsão, né? Tanto dele quanto da minha também, porque eu, como eu falei, eu tenho vídeos que provam que ele me expulsou antes de tudo começar. Então não tinha nenhum motivo pra isso. Gente, ó, vai lá assistir, tá? O podcast, Boulder Podcast. Tem muito conteúdo interessante lá sobre vida de brasileiro fora, que é muito o que eu trago aqui no canal também. E aí vocês vão conseguir ver o Ahmed falando, vocês vão conseguir ver a Giovanna falando, detalhe por detalhe, e ter o lado de vocês, tá bom? Eu tô bem curiosa pra saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like. E é isso, né, gente? Tentar se manter mais calmo nas adversidades da vida fora do Brasil, né? Beijo.